para aquilo que será as dificuldades do jogo em Arouca, que não terá nada a ver com aquilo que foi a história do jogo passado da Champions. Não só 3 pontos para outra competição, é certo, contra um grande adversário, mas não significou nada mais do que 3 pontos, por isso. E é isso que tem que significar para nós, é 3 pontos naquilo que tem sido o nosso crescimento e o nosso trabalho, por isso. Arouca diferente, campeonato, como eu disse, é que é a nossa Liga dos Campeões, exigência grande, mau tempo, vamos perceber o que é que o jogo, o que é que vai pedir, digo eu, o jogo, não é? O estado do terreno, se vai chover, se não vai chover, se vai estar temporal, se não vai. São coisas que nós vamos ter que ter uma capacidade de adaptação grande, mas os campeões são assim, têm que se adaptar, têm que ganhar independentemente de quais forem as circunstâncias. Bom dia, Rui Borges, Beatriz Marques, estamos em direto para a Sport TV+. Agora que é oficial a saída de Jeremiah St-Juste, eu gostava de ouvi-lo falar sobre aquilo que podia ter corrido de forma diferente e se podia ter sido opção esta temporada para o Sporting, até em virtude de algumas lesões que já aconteceram ao longo do campeonato. Creio que os adeptos do Sporting também quererão uma justificação do treinador. Não tenho que justificar nada. Correu bem para o St-Juste, foi bicampeão. A desejar-lhe a maior sorte do mundo para aquilo que será o seu futuro. Foi um jogador importante. Neste momento já não é jogador do Sporting. Olá, Rui. Bruno Valério, em direto para a RTP3. Rui, o que é que espera deste jogo, tendo em conta as condições climatéricas? Está preparado, por exemplo, para jogar com neve? Que dão neve acima dos 400 metros, e também em termos de reforços o FAI já é uma opção para esta partida. Há também o possível regresso do Pote e do Diomandé. Se dá também estas condições, se é arriscado utilizá-los em jogadores com este tipo de condições adversas? Espero um jogo difícil, como eu disse, vai ser algo que vamos ter que nós perceber mais em cima do jogo, daquilo que serão as circunstâncias do jogo, do que serão as circunstâncias do tempo. Mais propriamente disso, em relação àquilo que será o adversário, é um adversário que tem uma ideia muito vincada, não muda, o seu treinador é fiel a ele e bem, na minha opinião, faz sempre grandes trabalhos, são equipas sempre muito bem trabalhadas, por isso será um jogo difícil, é sempre uma saída difícil, é uma equipa que penso que não sofre golos nos últimos 3 jogos, apesar de ser até uma equipa com mais golos sofridos, dita aquilo que tem sido se calhar o crescimento do Arouca também ultimamente, tem ido ao mercado mais específico, acredito que estará numa boa fase, numa fase melhor. Dentro disso é depois perceber as circunstâncias. Em relação aos jogadores, são jogadores que vamos perceber se faz sentido irem já para a convocatória. O FAE ainda não sabemos se é possível ou não. O Poto e o Dioman hoje fizeram o treino com a equipa. Vai ser uma decisão que temos que tomar. Rui, boa tarde. Rita Mendonça, CNN Portugal. Acredita que a continuidade nas Champions, apesar obviamente de ser uma coisa boa, e ao contrário do que deve acontecer com o Benfica, porque as coisas estão complicadas, pode dificultar depois as coisas para o Sporting no campeonato? Uma vez que as duas equipas estão separadas por 3 pontos apenas. Não, a Champions há competições diferentes, acredito que, claro, sobrecarrega aquilo que é o campeonato, os jogos, 3 dias, jogamos 3 em 3 dias, agora temos tido alguns percalços em termos de lesões, estão a voltar, tornam o grupo mais compacto, mais coeso, mais forte, mais capaz de dar solução a esses jogos, e é isso que nós nos focamos, é perceber que queremos ter toda a gente disponível e depois dentro dessa disponibilidade total mantermos-nos competitivos, seja qual for a competição em si. Agora, não há como fugir, nós queremos ganhar. É claro que, se me perguntar, queremos ir ganhar a Bilbao, queremos, tirando os 2 jogos se ficarmos nos 8 primeiros, que mesmo assim podemos não ficar, tira-nos 2 jogos do excesso de calendário. Ajuda nesse sentido também a nós, enquanto treinadores, naquilo que é trabalho diário, porque conseguimos treinar mais de forma normal e às vezes é necessário, por mais que eles queiram jogar sempre, os jogadores, o cansaço acumulado vai surgindo, estamos mais perto dessas lesões ou dessas possíveis lesões, agora com o grupo mais capaz e mais disponível, daremos resposta em qualquer jogo. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Pedro Neves de Sousa, CMTV. Eu perguntava se está mais inclinado em poupar o Pote e o Diomandé para a Liga dos Campeões do que arriscá-los para o jogo de amanhã, e depois também uma vitória em Bilbao do Sporting pode ajudar, pode ser determinante para ajudar o Benfica a passar ao play-off. Como é que vê esse cenário? Em relação a esse cenário, aqui o importante é ganharmos o Arouca, que é esse, como eu disse, a nossa Liga dos Campeões, é esse jogo que nós temos que nos focar. Claramente temos de estar focados para o Arouca, que é um jogo, por tudo que poderá acontecer ou não do tempo, será um jogo dificílimo, e temos de ser capazes de dar resposta com características diferentes daquilo que é jogos de Liga dos Campeões. Por isso, não estou muito focado no Bilbao em relação àquilo que é poupar. Poupados estão eles, que não têm jogado. Ajudar o Benfica também. Não, nós olhamos para o Sporting, não olhamos para mais ninguém. Nós queremos depois de passar o Arouca, que é isso o nosso foco, fazer o nosso melhor em Bilbao para conseguirmos entrar nos 8 primeiros e, se possível, tirar 2 jogos ao excesso de calendário. Apenas e só isso, é esse o nosso foco. Walter Madureira, em direto para a Antena 1, lance-lhe um desafio de recuarmos até julho. Em que medida é que perdeu o sono quando perdeu o Gyökeres e depois, passados uns dias, foi apresentado um jogador que veio da segunda Liga, do Almeria, que não se sabia muito bem se ia resultar, como está a resultar agora? Em junho foi quando eu dormi melhor, estava de férias, bicampeão, esqueça isso, estava descansado e dever cumprido, por isso não dormi bem em junho. Isso faz parte do futebol. Saiu um grande jogador, entrou outro, e é o nosso trabalho enquanto treinadores, enquanto clube, de encontrar soluções, de valorizá-las, e é isso que temos conseguido, felizmente, por isso. É um trabalho, é um grande trabalho de toda a gente, de estrutura em si também, naquilo que é a observação, e encontrar estes jogadores que se identificam, o que nós identificamos com o Sporting, para continuar a dar resposta a títulos, a grandes campeonatos, e a qualidade de jogo, que é isso que nós queremos todos e desejamos. Por isso, dentro daquilo que é uma saída ou outra, uma saída natural, que acontece milhentas vezes no futebol. Olá, Rui. António Botelho, em direto para a TSF. Foi uma semana um pouco diferente porque o Sporting ganhou ao PSG. É daqueles jogos que colocam os jogadores na montra, mas também, imagino, o treinador, pergunto se foi muito cobiçado esta semana, se o telemóvel do treinador do Sporting tocou muitas vezes. Obrigado. Não. Para mim não foi uma semana normal, um jogo, dificuldade grande, contra uma grande equipa, ganhámos, para mim significa 3 pontos. Claro que depois naquilo que é telemóvel, os amigos, a família, mas mandam, quando eu ganho ao Paris Saint-Germain, como quando eu ganho ao Arouca, é exatamente igual, e quero é que eles me mandem mensagem quando eu ganho ao Arouca e não ao Paris Saint-Germain. Boa tarde, Rui Borges. Ana Luísa Fernandes, em direto para a SIC Notícias. Já disse que é preciso mudar o chip, já disse que é um jogo difícil, as circunstâncias são difíceis também. O que lhe pergunto é precisamente uma dessas circunstâncias, já abordou aqui, é certo, mas como é que se prepara um jogo para jogar na neve? Bem, não se prepara que nós não temos neve. Vamos tratar da neve artificial e para a malta. Não. É uma boa pergunta. Estou-me a rir, mas como é que a gente... É de momento, não sei, não conseguimos treinar ainda, arranjar solução para isso, treinar na neve. Agora, mesmo sem neve será difícil. Hoje o treino, na hora do treino choveu torrencialmente, difícil, chuva forte, fria, a malta ali um bocadinho parada já fica logo congelada, começam logo, está bom, acabou o treino, eu quero acabar o treino, por isso, essa dificuldade de ligar perante aquilo que serão as circunstâncias é difícil, mas é para toda a gente. Agora, a ambição e o querer ganhar tem que estar acima de tudo o resto. O ter a responsabilidade que temos que ganhar, ponto final. Okay? E temos que ter essa responsabilidade inerente em nós e os jogadores também. E acho que eles, melhor do que ninguém, sabem que temos que ganhar, queremos muito ganhar, independentemente se for com neve ou sem neve, com chuva ou sem chuva. É no que for. E eles têm esse espírito de equipa, de grupo,
de que adaptam-se bem àquilo que é a exigência e àquilo que é a estratégia, o que for, em relação ao adversário e ao jogo em si. Por isso espero e acredito que eles estejam preparados para essa exigência, seja com neve, com bola cor de laranja ou amarela, seja o que for. Acima de tudo, acho que a equipa vai estar capaz de perceber que vai ter que, se tiver que ser de fato de macaco, é de fato de macaco, se tiver que ser de calção e de t-shirt, é de calção e de t-shirt. Agora, acho que eles, enquanto grupo, percebem bem e têm essa responsabilidade. Rui, boa tarde, Bruno Fernandes para o Record. Olhando aqui um bocadinho para o campeonato, o Rui disse há umas conferências que o Sporting estava a fazer um bom campeonato, que o Porto era a fazer um campeonato se calhar melhor, excelente, perdendo muitos poucos pontos, acabou a primeira volta só com 2 pontos perdidos, projetando um bocadinho a segunda volta e eu entendendo que o Rui monta o discurso para o próximo jogo, vencer o Aroca. Também nos disse, há umas conferências que o Sporting iria sempre ter a sua oportunidade de tentar agarrar o primeiro lugar. Pergunto-lhe se, perante esta distância e perante este campeonato que o Porto está a fazer, e à partida para esta segunda volta, vamos na segunda jornada da segunda volta, se sente que o Sporting ainda terá essa oportunidade de conseguir agarrar esse lugar. Claramente que sim, senão não vamos já as faixas para o primeiro classificado. Eu já disse isso várias vezes e continuo a dizer o que disse nas outras conferências. Estamos a fazer um grande campeonato. Se formos a ver tudo que foi o passado, estamos a fazer um grande campeonato em tudo, pontos, golos marcados, golos sofridos. Apenas quem vai em primeiro está a fazer uma primeira volta extraordinária, não há como lutar contra isso. Por isso eu dizer que aumenta aquilo que é a nossa exigência também. E algo que eu falei e vou falando, nós para sermos novamente campeões não chegava a sermos como a época passada ou há 2 anos, não chega, e isso é demonstrativo porque estamos a fazer e não está a chegar. Temos que fazer melhor, temos que arranjar aqui uma forma entre todos de nos superarmos ainda mais do que aquilo que temos feito nos últimos anos, e é sempre esse o nosso objetivo em termos diários de trabalho, é perceber que temos que ser extraordinários. Podemos ter e teremos com toda a certeza uma oportunidade de voltar a ser campeões. E é isso que queremos muito, porque o ano passado também tivemos 8 pontos à frente do segundo classificado e de repente passámos para atrás do primeiro. Por isso perdemos 9 pontos. O que aconteceu a época passada e se calhar já aconteceu noutros campeonatos igual. Por isso, este ano pode acontecer exatamente a mesma coisa. Estamos a 7 pontos, é certo, mas falta uma segunda volta toda. Há jogos competitivos para toda a gente. A exigência é para toda a gente, para nós e para quem vai em primeiro. Agora, naquilo nós temos que focar naquilo que nós controlamos, que é os nossos jogos. E nós temos que ter essa noção, e eu tenho, e já disse, e estou a torná-lo a dizer, que por mais que estejamos a fazer algo bom, não está a chegar. Temos que ir a algo extraordinário. E temos que ir atrás disso, fazer por isso, e os jogadores, treinadores, nós, todos, estrutura, o Sporting é isso, é tudo a correr para o mesmo sítio, no mesmo caminho, tentar superar-nos. Temos que nos superar em relação àquilo que temos feito. Tem sido muito bom, mas ainda pode ser melhor, e nós temos que criar essa exigência em nós mesmos, em nós próprios, todos os dias, e é isso que eu também tento com a minha equipa técnica e com os meus jogadores, é que eles tenham noção, e eu acho que eles têm, que temos que nos superar ainda mais e temos que ser melhores ainda mais do que aquilo que temos sido, porque temos sido muito bons, mas não está a chegar. Temos que ser perfeitos e vamos à procura disso. E é para isso que trabalhamos todos os dias, para sermos melhores e ir à procura de uma segunda volta melhor do que a primeira. E depois, no fim, logo sobrar as consequências disso. É aquilo que eu digo, quem ganha tem sempre mérito, para mim. Boa tarde, Nuno Vieira Rodrigues, o Jogo. Ia perguntar-lhe, o Yolmand cumpriu os castigos, qual é a importância do regresso dele à equipa, e queria perguntar-lhe também se vai ser difícil escolher entre João Simões e Morita para um deles ir para o banco. E agora começa a... Eu vou-me queixar mais por tê-los todos do que por não os ter. Dá mais dor de cabeça. Não, Morten, já disse isso várias vezes, é o nosso líder em campo, é o nosso capitão, é alguém que é um exemplo para todos, é alguém que consegue transportar a equipa, puxá-la para o rumo certo, para a energia certa, para a dinâmica certa. É um jogador importantíssimo naquilo que é a nossa equipa e está num momento de forma extraordinário. Eu já disse isso, para mim pessoalmente acho que ele está melhor, está como nunca esteve,
na minha opinião, mesmo na época passada, e já era importante, e continua a ser muito importante, porque é o nosso capitão, está num grande momento de forma, depois por tudo que é o significado que tem para o grupo, para além da sua qualidade técnica e tática, é um jogador importantíssimo nesse sentido. Sempre feliz por tê-lo disponível e apenas e só isso. Depois outra parte, desculpa. O João e o Morita. Sim, fizeram os dois um grande jogo, com o Paris Saint-Germain, um jogo extraordinário dos dois. É bom, é sinal que estão todos ligados e que estão todos à procura das suas oportunidades e percebem, acima de tudo, que as têm. Que todos, até o momento, todos têm tido essas oportunidades e têm correspondido e sabem que a qualquer momento podem ser titulares, de repente podem ser suplentes, mas aquilo que é confiança da equipa técnica, todos eles a sentem como jogadores importantes. Olá, Mister. Filipe Reis para a bola. Pergunto-lhe, nesta janela de transferências recebeu 2 reforços, até ao fecho, salvo erro, dia 3 de fevereiro. Se conta receber mais alguém, se não conta ou conta perder alguém, e já agora se nos pode fazer um ponto de situação clínica de Ioannidis, Nuno Santos, por favor. Sim, o Nuno acredito que poderá na próxima semana, felizmente, começar a treinar connosco, com o grupo, integralmente. Por isso, fico muito feliz se isso acontecer. Tenho quase a certeza que vai acontecer, se Deus quiser. O Ioannidis, volto a dizer o que eu tenho dito, é muito dia-a-dia e perceber a clínica muito dele também, perceber de que forma, qual é o passo que podemos dar à frente. É muito o momento, não tem uma data específica, acredito que até o Nacional possa estar disponível, mas já sou eu, lá volto a dizer, o doutor depois dá-me na cabeça aqui, mas acredito que até o Nacional, espero eu como treinador que esteja disponível, mas é muito dia-a-dia, é muito clínica dele. O Nuno, felizmente, já voltará agora. A outra parte dos reforços. Não espero primeiro espero que não saia ninguém. Já fico feliz por isso. O resto é focar no que temos. Não estou a olhar nem pensar no mercado, muito honestamente. Chegaram 2 jogadores que, como eu disse, até para a mesma posição em termos de campo, são 2 extremos, apesar de ser 2 extremos diferentes, darem-nos soluções diferentes do que temos também do que já tínhamos no grupo. Mas sempre numa perspectiva mais de futuro, claro que no momento atual também, mas mais numa perspectiva também futura, naquilo que seremos capazes de ajudar no crescimento e que no futuro serão jogadores muito, muito valiosos para nós e para aquilo que será o futuro do Sporting. Por isso, feliz por ter os 2, estão os 2 ainda um bocadinho à procura também daquilo que é entender a equipa, entender o Sporting, entender a grandeza também do clube e da exigência para onde vieram, mas 2 jogadores felizes e muito motivados para ajudar. Boa tarde, Mr. Sérgio Lopes, para a agência Lusa. O Luís Soares é quase unânime e os números mostram-no que já fez esquecer o Gyökeres. O Mister disse que dormiu bem em julho com essa troca e é curioso porque há 2 anos e o ano passado, se a memória não me falha, o Ruben Amorim referiu aqui nesta sala várias vezes que a possível saída do Gyökeres não lhe tirava o sono. Isso porque nós passámos o mês de janeiro, logo o primeiro, a perguntar ao Ruben Amorim se não tinha medo de perder o Gyökeres e eu acho, corrijam-me se estou enganado, que ainda ninguém lhe perguntou se não tem medo de perder o Soares. Ou se os sportinguistas finalmente podem dormir descansados também, pensar que têm um ponta de lança para muitos anos. Acredito que sim, que é um avançado para muitos anos, pelo menos para acabar a época, isso 100% que sim. Por isso não me tira claramente o sono, mas sim, em algum momento, isto de futebol, pode acontecer a qualquer momento algo que ninguém está à espera, mas se o Sporting algum momento achar que alguma coisa extraordinária que aconteça e não há mesmo como segurar o Luís ou outro jogador qualquer,
arranjaremos outra solução, isso é certo para mim. Então eu, a Anid, já vir aí, já, embora, siga. É o que é. Por isso, eu sou muito reto, sou muito simples nesse aspecto, não olho a esses lados. Está um, está outro. Aqui é o Sporting, e o Sporting vai ter sempre grandes jogadores, grandes treinadores, e vai seguir, vai ser campeão mais vezes, vai ganhar troféus mais vezes, independentemente das caras que estão aqui. Vai ter sempre bons jogadores e vai encontrar sempre bons treinadores também, por isso. Que é o Sporting e não é a individualidade, é o coletivo e será sempre assim, e comigo pelo menos será sempre assim. Jogador importantíssimo, grande época, mas aqui para mim ninguém é insubstituível, todos são importantes, como acabei de dizer há bocado, de responder há bocado. Eu acho que todos eles sentem que são importantes e que são importantes para o Mister, independentemente de hoje jogarem 10 minutos e amanhã jogarem 90, porque já lhe dei mostras disso, eles também já responderam a isso e lá está, por isso é que eu digo, não vou ter mais dor de cabeça com os jogadores todos do que com alguns de fora, por isso estou muito tranquilo em relação a isso. Ok, muito obrigado. Tá, obrigado.